Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje vamos falar um pouquinho de William Shakespeare, dando prosseguimento a essas lives que começaram na semana passada. Nós vimos Machado de Assis. Quem já foi minha aluna aqui no semestre passado sabe que eu tenho em Machado meu autor favorito, não só de literatura brasileira, mas como universal. E escolhi esse segundo autor, um autor que a gente vê muito dele na obra do Machado de Assis. Eu até comentei isso na semana passada, então eu quis trazer o William Shakespeare. Vou falar um pouquinho, meia hora, pouco tempo para falar de alguém com uma obra tão grande, mas vou falar através de duas peças dele. Uma que eu já tinha lido há um tempinho atrás, reli essa semana, que é o Hamlet, com frases conhecidas pelo mundo inteiro, ser ou não ser, eis a questão. E o Rei Lear, que também não é uma peça muito retratada no teatro, mas a nível literário, muito boa. Então vamos falar a partir dessas duas peças. Hoje estou acompanhado da Karine, estudante de História. Se apresentar, dá um oi. Boa tarde. Então, eu sou nova aqui, ainda não fiz nenhuma live. Vou acompanhar vocês. E como o colega disse, eu sou da história, então né, história e literatura se complementam, a gente vai conseguir trazer muito disso nessa live de hoje. Tem muitas histórias em Shakespeare, né? Assim, só para dar um panorama geral para vocês, para a gente se situar, né? Em que momento da história a gente está falando e tal. Então, a gente está falando mais ou menos ali no metade do século XVI, início do XVII, na Inglaterra, né? Porque Shakespeare é de Stratford, no interior da Inglaterra. Ele nasce em 23 de abril de 1564. Então, já é metade do século XVI, né? Essa data, ela não é certa, assim, porque os registros mostram que ele nasceu em 26 de abril. Só que era um costume da época registrar as crianças 3 dias depois que ela nasceu, né? Talvez isso tenha acontecido com vocês também, tipo, a minha avó, que ela foi registrada 2 anos depois, na identidade dela está em 1940 e ela nasceu em 38. Então, era um costume da época, por isso que a gente não tem essa certeza. E ele morre no dia do aniversário dele, de 52 anos, em 1616, certo? Então, ele vive até seus 18 anos, mais ou menos, nessa cidadezinha do interior, Stratford. Aí ele se casa com a Anne Hathaway, e logo depois ele acaba se mudando para Londres. Com a Anne, ele vai ter 2 filhos gêmeos, e ela já estava grávida quando eles se casaram, né? Então, vai ser em Londres que ele vai se envolver no teatro e tal, que vai fazer a maioria das peças dele. E, basicamente, o que a gente precisa saber é que ele tem 3 fases, certo? A primeira fase dele, que vai de 1590 a 1602, ele vai escrever mais sobre tragédias, comédias, história, que vai trazer muito da Inglaterra dessa época. E vai ser nesse período que vão ser escritos o Hamlet, Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão e o Henrique IV. Depois, na segunda fase dos escritos dele, que vai de 1613 a 1610, ele vai falar mais sobre tragédias e comédias. E aí que é escrito Otelo, Macbeth, Rei Lear. E a terceira fase dele, que vai de 1610 a 1616, que é quando ele vem a falecer, né? Vão ser peças menos trágicas e que vão ter um desfecho mais conciliatório, né? Então, assim, ele escreveu muito sobre teatro, né, peças, né? E sonetos, e enfim. E agora o colega, né, vai falar sobre o Rei Lear e sobre Hamlet. E só uma coisa. Desculpa.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês tragam no chat e tal, que aí eu vou respondendo se der, ou depois a gente faz esse momento de tirar as dúvidas. Vocês comentem bastante o que vocês acharem, certo? Importante ressaltar que como a gente é uma live, não é uma aula, a gente não pode escutar vocês, mas o chat é um espaço totalmente aberto, tirar alguma dúvida, fazer um comentário, que a gente lê para os demais. E sim, o Hamlet ele foi publicado em 1601, nessa primeira fase, e o Rei Lear foi em 1604, lá na segunda. E ainda puxando um pouquinho para a história, que é algo que se lia muito na literatura, para entender a obra do Shakespeare, é que a Inglaterra não era ainda o Reino Unido como hoje, e ela estava forjando a sua identidade. A gente vê, nesse aspecto, no Shakespeare, que ele está o tempo todo tem uma certa exaltação nacionalista da Inglaterra. Tanto que, acho que foi em 1588, deixa eu buscar aqui o ano, ocorre a tentativa de invasão da Espanha, da Marinha Espanhola, na Inglaterra, tentando invadir a ilha. Então, a gente vê ali até um clima um pouco bélico, que é natural, né? Sempre quando alguma nação está em perigo de ser invadida ou querendo expandir, é natural que os seus autores falem da nação, exaltem a nação, ou também que critiquem suas lideranças. Não era algo que Shakespeare fazia. Igual a Machado, eu vejo como um conservador. Tanto que é uma das principais obras que a gente ouve falar do Shakespeare, que é Romeu e Julieta, seria uma peça que fala de amor, né? Quem sempre um exemplo de um casal apaixonado é Romeu e Julieta. Mas, na verdade, essa é uma peça muito política. Ele fala da importância da centralização do governo e da ordem. Tem personagens ali que entram para restabelecer a ordem, esse é o seu papel. E no Rei Lear, eu consigo ver também traços de um conservadorismo britânico, que também é do Shakespeare, ali em sua obra. Eu vou contar um pouquinho, porque um clássico nunca é a história em si, né? Saber a história de um clássico, normalmente a gente sabe sempre, né? Que Romeu e Julieta morreu, quem não sabe isso? Que Hamlet morreu, quem não sabe disso? Mas a gente lê um clássico é para entender como se passou. Essa é a beleza de um clássico. No Rei Lear, a história, bem resumidamente, já é um rei com uma idade avançada e ele já está cansado do poder e, pelo que nos é demonstrado ali, cansado também fisicamente. Ele quer se aposentar e passar o poder adiante. Então, quer fazer de uma forma que a sua família continue tendo força. A ideia inicial dele é dividir o reino dele em 3 partes. Ele tem 3 filhas e entregar para cada um dos maridos dela. Shakespeare também, ele coloca sempre a mulher num segundo plano. É perceptível isso. Entregar para o marido delas cada partezinha do reino e com isso se aposentar. Ele, logo na primeira cena, ele pede para cada uma falar o seu amor, tem o amor pelo pai. Ele quer ouvir ali palavras agradáveis, quer se iludir um pouquinho, escutar o que gosta. Eu até vou pegar aqui um nome que eu anotei das filhas dele, são nomes bem complicadinhos, para não faltar com a verdade. As filhas dele é a Regane, pelo menos a edição que eu peguei uma edição de um português muito arcaico. Eu sei que agora são lançados novos livros, que até os nomes são alterados, mas nessa minha edição pode ser que alguém tenha lido com nomes diferentes. É Regane, Bonoril e Cordélia. A primeira que fala é a Bonoril, e fala exatamente o que o Rei Lear quer ouvir, numa espécie de um amor romantizado, bem do que a gente tem pela escola do romantismo, uma exaltação, que sem pai não poderia existir nada, que ela precisa dele para sobreviver, tudo aquilo que ele queria ouvir. Ele ficou muito contente com isso e deu uma parte generosa ali, que tinha selecionado. Daí a outra, que é a Regane, ela mais do que isso, ela reafirma tudo que a primeira disse, e disse que sem ele qualquer coisa não teria validade nenhuma. Tudo só existe por função do Rei Lear. Também fica muito contente. A gente vê que uma necessidade do seu ego, né, no Rei Lear.
E a terceira, que é a Cordélia, que é a mais jovem, até então a queridinha dele, diz assim, que ela gosta dele como um pai, mas que não poderia reafirmar tudo que as irmãs falaram anteriormente, porque ela vai se casar, ela vai amar mais o marido dela, ela vai ter filhos, o amor que ela vai ter pelos filhos vai ser maior do que do pai dela, e que ela achava até bizarro as irmãs falarem tudo isso do pai dela. E o Rei Lear fica uma fera, e a partir disso ele começa a tomar atitudes intempestivas. Ele deserda a Cordélia, ela é casar com o rei, ele fala que a partir de agora ele não ia mais pagar um dote, se falava, ela casaria de graça e sem o ganho das terras na Inglaterra. Desse rei declina. E o outro pretendente dela era o rei da França, que aceita as condições de não ganhar um dote, de não ganhar as terras, e leva a Cortélia, que é meio que separado da família. Daí a gente tem um pulo temporal na peça, já o Rei Lear um pouquinho mais velho, e morando com a Regane na casa dela, que oficialmente ele ainda era o rei, mas ele não tinha o poder de fato, só era um poder ali no papel. E a Regane e o marido dela que escolhiam todos os criados, o funcionamento da casa. E o Rei Lear, ele já demonstra aqui que está com uma certa demência, pelo que Shakespeare coloca. Ele maltrata funcionários de graça, ele quer ter um acompanhamento de 300 homens para onde ele vai, para onde ele volta, e nisso a filha dele não tem uma certa paciência com ele, de saber que ele já não está 100% das suas ideias, e começa a ser agressiva, começa a cortar os privilégios, e com isso ele fica indignado e vai para tentar morar com a outra filha, que também tem a mesma atitude do que ela. Não aceita os benefícios que o Rei Lear quer ter, e nisso a beleza da peça, que é centrada em questões de poder e de como os bajuladores conquistam as coisas, que a gente também vai ver em Hamlet. Esse rei, ao deserdar a Cordélia, ele encontra apenas um opositor. Uma só pessoa não teme a liderança, que é um personagem chamado Kent. Que é interessante, eu tinha pulado isso. O Kent fala que é uma atitude errada, mas ele responde, no caso, a fala da Cordélia. Se do nada... Até anotei essa frase, que é interessante, como uma reação. Do nada, nada virá. Ou seja, ele não escutou aquelas palavras que ele queria, então a partir disso nada virá. E até a Cordélia o responde. Ele fala, afirma mais uma vez, tão jovem, tão dura. E ela responde, tão jovem, meu senhor, e verdadeira. O Kent fica indignado, é exilado do reino, ele se disfarça, a gente tem muito disso nas peças do Shakespeare, um personagem se disfarçar, colocar ali umas roupas, e a partir de então ninguém mais vê que é o personagem. É meio engraçado ler isso. Ele se disfarça, vai pro reino ali onde ele morava, via que ele estava sendo destratado, e começa a proteger, que os criados também começam a crescer para cima do Rei Lear. Esse Kent é meio que um protetor. Daí dando um salto gigantesco para o final da peça, que ao ser escanteado, por assim dizer, pelas suas duas primeiras filhas, o Rei Lear, por orgulho, ele não quer procurar a Cordélia. Só que a Cordélia recebe do que está ocorrendo. E a França tenta invadir a Inglaterra. Daí a história se passa, tem a guerra, e eles acabam perdendo. A Inglaterra acaba ganhando da França, ou seja, o rei da França, esposo da Cordélia, e a Cordélia perdem as suas terras e ela acaba presa. Só que nisso tem uma outra história de fundo que é muito interessante, que é de um filho, em caso que não seria legítimo, o Edmund, ele acaba criando artimanhas para o filho que não é bastardo não herdar o trono, que existia muito preconceito, né, com o filho
que não era do casamento na época, para não herdar o trono, porque ele seria o irmão mais velho, então ele teria o direito ao reino. E acaba fazendo todas umas confusões. Daí nisso, o reino da Inglaterra acaba trocando de mãos e a Cordélia, na prisão, consegue sobreviver no primeiro momento. O rei Lear sai dessa prisão e fazem irem atrás da Cordélia e ela já está morta. O Del Rey Lear, coisa muito do teatro shakespeariano, também morre, e no caso termina em uma grande tragédia. Os dois acabaram falecendo, que a gente pode ler nesse primeiro momento na obra de Shakespeare, é que tudo isso aconteceu porque o Rei Lear não teve a virtude principal ali dos gregos que estavam em Aristóteles, que era a prudência. Só que na obra do Hamlet a gente vê exatamente o ao contrário. Primeiro, a gente consegue ver em personagens, tanto no Rei Lear quanto em Hamlet, algo que é diferente do teatro grego. Quem leu Ilíada ou conhece a história, em Aristóteles tem um livro que é chamada A Poética, que fala ali algumas características do teatro grego e coloca sempre o drama, a épica, como que ela precisa ter temáticas importantes e que envolvam ações muito boas ou muito más. Já a comédia, que era outro gênero grego, coloca que para rir precisamos ter atitudes pequenas, com personagens que não são da nobreza e com piadinhas, coisas assim, um humor barato. Em Shakespeare a gente vê ao contrário. Durante toda a obra do Rei Lear tem o bobo, que faz gracejos, brincadeirinhas, mas o bobo é o personagem que fala a verdade. Só o bobo. Só o bobo que não é bobo, digamos assim. Ele, inclusive, fala uma frase para o Rei Lear durante a peça, quando o Rei Lear se vê sem as suas terras mais e sem o amor das filhas, que ele fala assim: pobre Rei Lear, ficou velho antes de ficar sábio. Ele é o personagem que dá um tapa na cara de todo mundo. E em Hamlet a gente vê o fio da meada um pouquinho diferente. O Hamlet é sobre alguém que pensa demais e não age. O Hamlet é um personagem que consegue refletir ao longo da peça, que é outra característica de Shakespeare em qualquer peça. Outra coisa que ele vai de encontro ao teatro grego. No teatro grego a gente lia um personagem, a gente criava o perfil desse personagem. Esse é um guerreiro, esse é um vilão, essa é uma donzela, e era aquilo pelo restante da peça inteira. No teatro shakespeariano, o personagem, como Hamlet faz, ele vai se contestando, ele vai ver que fez algo errado, o personagem cresce ao longo da peça. Uma coisa que até ressaltei nisso muito na obra do Machado de Assis. E o Hamlet faz todo esse processo em que ele começa a falar, não apenas pensar, mas falar as verdades. Ele se faz de louco e é visto como um louco, igual o bobo. Isso me lembra muito o tema da semana passada, que foi a Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o sujeito de Brás Cubas ele é livre para falar o que pensa só porque ele está morto, porque não está preocupado com etiquetas baratas, com perder algum cargo por falar algo. Em Hamlet tem um personagem que é Polônio. Eu recomendo todos que leiam Hamlet essa semana, que ainda não teve a oportunidade. Que é o Polônio. O Polônio, ele é apenas um servo, mas ele é um servo que vive de etiquetas e querendo agradar. Sabe, aquela pessoa que nunca fala o que pensa. Tem duas passagens na peça muito engraçadas. O Hamlet está olhando para o céu e vê nuvens. Ele fala, essa nuvem parece que está com o formato de algum bicho qualquer. Não lembro exatamente, pode ser um cachorro. Daí o Polônio fala, verdade, realmente parece, e olha para a nuvem. Deu o Hamlet sabendo, caçoando com a sua necessidade de agradar sempre, fala pensando bem, vou inventar outro animal. Está parecendo uma girafa. Deu o Polônio, realmente parece uma girafa.
e assim ele faz mais 2 vezes, trocando o animal para ver como o Polônio vivia para agradá-lo, como as pessoas do reino da Dinamarca, como Hamlet disse, algo de da Dinamarca, como todas as pessoas da Dinamarca viviam para agradar umas às outras e não serem verdadeiras. Outra brincadeirinha que o Hunt faz é com um servo também no final da peça, que tira o chapéu, mostrando respeito. O Hunt fala, coloca o seu chapéu. Daí o servo fala, não, está muito quente. E o Hunt diz, me parece que não, eu estou com frio. E o servo fala, não, mas realmente está frio, eu me enganei. E o Hunt mais uma vez brinca, por falar, eu estou com calor, na verdade. E o servo também muda. Ele coloca essa hipocrisia da sociedade dinamarquesa na peça. Isso a gente acaba se divertindo muito. São elementos aqui que são de comédia. Ele consegue unir esses dois. Mas o Hamlet, assim, a história da peça, brevemente, como apenas meia hora, o tempo acaba passando muito rápido, é difícil entrar na essência da peça. Mas o Hamlet acaba tendo seu pai morto, não sabe a origem da morte do pai, e os funcionários da Dinamarca veem um fantasma, soldados. E vão contar para o Hunt que vira um soldado, que era do pai dele. Ele começa a se contestar: será que realmente isso é verdade? Ele vai ver esse fantasma do pai, e o fantasma do pai diz para ele que o tio dele, atual rei da Dinamarca, pois se casou com a mãe dele, suicidou, matou o pai dele, com um veneno, colocou um veneno ali no ouvido dele enquanto dormia, e que ele precisa ser vingado, só assim terá paz. Deu aqui, é muito interessante, que a gente tem toda uma introspecção psicológica, então a gente pensa consigo mesmo, será que isso realmente é um fantasma, digamos assim, do bem? Será que não é algo do demônio que veio enganar-me para eu destruir a família? Mas ao mesmo tempo diz, não é algo decente minha mãe ter casado com meu tio, e agora ser ele o rei da Dinamarca. Será que isso é verdade? Também vou dar saltos aqui na peça, e a maneira em que ele encontra para descobrir, e ter uma prova de fogo, é organizando um teatro que ele pediu para alterar o tema da peça. Ele escreveu um texto e colocou no teatro a história no qual o fantasma passou para ele. Que um homem matou seu irmão para casar com a mulher dele e ser o rei de uma nação. Ali eles colocam de Veneza, ainda a Itália não era unificada naquela época, para dar uma disfarçada, para ele querer ver a reação do tio dele. E o tio dele não consegue nem terminar de ver a peça. Ela sai correndo, digamos, ele aceitou o golpe. Ele mostra clara culpa, e a partir disso ainda o Hunt reflete. Será que vale a pena me vingar? A gente tem todo, ou a gente consegue acompanhar a linha de pensamento dele. Diferente daqueles guerreiros gregos que nem pensariam 2 vezes. O Hunt até, se ele não fizesse nada, ele herdaria o trono e só teria benefícios. Mas ele viveria sabendo que é um covarde. Tanto que tem uma passagem que o Hunt vê os soldados da Noruega atravessando o reino da Dinamarca para lutar contra a Polônia por um território micro de terra. Daí o Hunt, ao ver essa grande movimentação, se questiona: homens colocando a sua vida em xeque para um território minúsculo do qual nem eles mesmos usufruirão. E se sente um grande covarde, e a partir disso começa a bolar uma vingança, e nisso todo mundo acaba morrendo na peça. O próprio Polônio, o puxa-saco ali do início, ele tá atrás de uma cortina para escutar uma conversa, e o Hunt, com requinte de crueldade, diz assim: será que é um rato? Vou ver. E finca ali uma espada no que ficou ressaltado ali da cortina, e acaba matando o Polônio. Depois, um jovem, filho desse Polônio, acaba o desafiando para um duelo de esgrimas, em que coloca veneno na espada, e durante essa luta de espadas, os dois acabam se acertando, a espada cai,
ele enfia a espada no outro. O rei da Dinamarca, o tio do Hamlet, acaba tentando, ao tentar envenenar o Hamlet, acaba envenenando a mãe do Hamlet, sua mulher, e ela também acaba morrendo. O Hamlet pega a espada com veneno, enfia assim no tio, então todo mundo acaba morrendo no final da peça. E a grande moral da história que Shakespeare quer dizer aqui é que não vale o que você pensa. Não adianta apenas ficar no reino das ideias, mas sim na concretude. Se Hamlet tivesse decidido tomar a atitude e se vingar no início, todas essas seguintes mortes não ocorreriam. E como eu falei, a moral do clássico, o bom do clássico, de se apreciar um clássico, é ler cenas. E a gente cria várias teorias ali ao longo do livro do Hamlet. E tem uma que eu quero ler, uma passagem interessante, que meio que ele coloca em sentido toda a existência humana no velório da pretendente dele, que era uma moça, que ele gostava dela também, mas que acaba ficando em segundo plano na peça. Como eu falei, o tempo é muito curto para abordar todos os personagens. Essa personagem que ele chega a flertar, mas não acaba casando, fica em segundo plano, porque o amor em Shakespeare está em segundo plano. Como eu falei em Romeu e Julieta, aqui nessa peça, o Hamlet está nem aí para ela, sabe? Ele gosta dela, mas tem a ideia da vingança ou não vingança que domina os seus pensamentos. Ela acaba falecendo e tem o velório dela, e Hamlet, nessa cena no velório, tem uma das principais cenas teatrais, que ele com a caveira, ele pega uma caveira na mão, reflete um pouco sobre, e depois ele divaga algumas teorias. Que eu vou ler uma frase aqui dele, que eu achei interessante. Como eu falei, tem um português muito arcaico que eu peguei aqui, que é mais um crânio. Por que não há de ser o de um jurista? Onde foram parar as sutilezas, os equívocos, os casos, a enfiteuses, todas as suas chicanas? Por que consequente que este maroto rústico lhe bata com a enxada suja e não lhe arma um processo por lesões corporais? Ou seja, que a caveira está sendo maltratada e não faz nada. Ainda mais uma caveira que foi um jurista. É bem possível que esse sujeito tivesse sido um grande comprador de terras, com as suas escrituras, hipotecas, multas, endossos e recuperações. Consistirá a multa das multas e a recuperação das recuperações em ficarmos com a bela cabeça assim cheia. Aqui até é moral, independente do que nós vamos fazer, vai ter o mesmo fim. Parece até algo meio niilista da parte do Hamlet, que conta uma piadinha assim, depois disso, ele fala pro seu companheiro, o Horácio, que corra e diga logo à rainha que por mais que ela passe maquiagem, o fim dela será esse, apontando pro crânio. Não é legal de ler essa cena do cemitério, mas é interessante, assim, é forte, ninguém passa bem ao ler isso e reflete consigo mesmo. Olha, esse será o meu fim. Mas falei um pouquinho da história dos dois, entrei muito breve assim na obra, o tempo é curto, mas que eu estava comentando eu tô aqui mais para ressaltar cenas importantes para quando vocês lerem, se quiserem, prestarem atenção. Esse Polônio que faleceu no final da peça tem um diálogo com o seu filho, que acaba desafiando o Hamlet, como eu falei no final da peça, que é muito interessante. Para quem já leu A Teoria do Medalhão, que é um conto do Machado de Assis, é isso. Eu li assim, quando estava relendo a peça, eu pensei, meu Deus, é quase um plágio do Machado de Assis. Que a teoria do medalhão é o ensinamento de um pai como um filho. Medalhão era uma expressão de época para dizer que alguém era uma figura notável em determinada área, independente da área que eu fosse. Ele está dizendo, não se, no caso do Polônio, exatamente o mesmo discurso que um pai dá para um filho nesse ponto, que é não se comprometer com brigas, não fique muito exposto, não fale o que pense, mas se entrar numa briga, demonstra que é forte. Há um ensinamento extenso, que é exatamente o mesmo que o da teoria do medalhão.
Também, entrando numa outra peça, que eu não coloquei aqui, mas que é muito legal, até acho que é mais divertida de ler, porque que mais acontece coisas, que é o Otelo, que é uma peça, um rei Mouro começa, coloca na cabeça dele, o Iago, um dos principais vilões da literatura mundial, acaba colocando na cabeça desse rei que ele está sendo traído pela sua mulher, porque esse Iago o invejava. E a peça vai se seguindo, e em si a gente vê muito do Dom Casmurro em Otelo. É interessante porque, como eu li Machado, li Shakespeare em 2 semanas, eu estou fazendo várias comparações aqui. Eu recomendo a releitura, porque Dom Casmurro, né, quem não leu, e a leitura do Otelo, em consequência, vocês vão ver traços das duas obras. De minha parte, era isso. 40 minutos aqui, deu para falar bem pouquinho do Shakespeare, mas gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Não sei se alguém tem uma pergunta para fazer no chat. Eu li agora que vocês comentaram que deram umas travadas. Vocês conseguem agora me ouvir bem? Alguém tem algum comentário sobre Shakespeare, alguma peça que tenha lido, gostado ou não gostado? Beatriz comentando que entrou agora na live. Mas é isso, como comentei na semana passada, autores matrizes, né? Eu gostei desse conceito que eu li, que são autores que a partir dele são fundado todo um projeto de literatura. E Shakespeare é essa autora matriz da língua inglesa. Se Cervantes é da espanhola, se Dante é da italiana, o Shakespeare é da língua inglesa, não só isso, mas como Shakespeare também inventou palavras que linguistas recuperam da língua inglesa e veem que a primeira vez ela foi datada em Shakespeare. Achei isso muito interessante na pesquisa que eu fiz essa semana. Mas então, agradeço mais uma vez a audiência de todos, a Maria Burim colocando que assistiu a peça do Rei Lear. Tem também no YouTube, é bem fácil colocar ali peças, principalmente Hunt, que tá sempre sendo feita, até por atores brasileiros, bem tranquilo de assistir, até cinema. O Rei Lear, eu não sei se chegou a ter cinema sobre, mas Hunt já teve vários. Então, material, bom que material desses autores não faltam domínio público. Como eu falei, essas duas peças que eu li foram domínio público. Por conta disso, a tradução não é das melhores. Tem parágrafos que a gente lê, e não sai dali. Fica uns 20 minutos naquela folha e não desenvolve. Mas tem traduções que é bem atual, que nem o teatro grego, estão sempre atualizando para facilitar o público. Porque a gente acaba perdendo um pouquinho da sintaxe, mas de resto, o conteúdo e a maneira em que ele é passado se mantém íntegras. Então, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima.